Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Uma alegria estar começando esse novo movimento do Pode Apreciar. Um podcast feito para você expandir a sua consciência de apreciação e o quanto que isso é potente e transformador na sua vida. Então eu quero te trazer convites, convidados, conteúdos que realmente possam contribuir com o seu viver e trazer realmente resultados assim extraordinários em diversos campos da vida, pessoal, profissional, de atuação na tua saúde, com você mesmo, nas tuas relações familiares, com amigos. Então, esse poder de uma frequência mais elevada e que também convida para uma transcendência, né? Que tem conteúdos, que tem ciência, que tem sim espiritualidade, enquanto essa conexão, né, com algo maior do que apenas a gente aqui. Então, dentro de todo esse contexto, né, toda a experiência da jornada que me trouxe até aqui é o que eu quero ofertar de melhor nessas partilhas feitas com muito amor e ancoradas, né, nessa questão de poder e realização pessoal, na questão da sabedoria, realmente aquilo que tem sentido, significado, que conecta com algo que é além de apenas um momento aqui e que também está conectado com aqui agora, com o mundo real, como a gente vive, né? E faz parte a gente viver aqui. Então é toda essa união, né? E essa amorosidade, a energia da gentileza, da delicadeza, do respeito profundo, sincero. Então a integração, a união de todas essas energias fazem parte, né, do que eu trago nesse conceito de apreciação e que a gente vai estar pouco a pouco aqui expandindo, que afinal são 20 anos de dedicação, de estudos, mergulhos, experiências, aprendizados e integração. Então, esse movimento de pode apreciar é um convite para todos nós, para que a gente possa co-inspirar essa apreciação no mundo, trazendo mais beleza, leveza, sabedoria para mim, para você e para todos que convivem conosco, reverberando como as ondinhas, né, ao nosso redor. Então, com profunda gratidão, honrando esse movimento, essa jornada que me conduziu até aqui. Cada mestre, né, que se apresentou na minha vida, cada mentor, professor, no campo material e sutil, com essa reverência, vamos fazer então esse nosso primeiro movimento com um convidado especial, né? Não poderia ser outro, porque a única coisa que acontece na vida é o que poderia acontecer, é um dos princípios também de uma metodologia que eu aprendi um tempo atrás, e depois descobri que também faz parte de uma filosofia na Índia. Então, quando começar, era a hora de começar, quando termina, é a hora de terminar. Quem quer que venham são as pessoas certas, né? E que a gente possa confiar nesse campo, que a única coisa que acontece é o que poderia ter acontecido. Então, para mim, é uma grande alegria estar fazendo esse primeiro movimento com um amigo e parceiro de jornada do campo de negócios, né, de atuação no campo profissional, organizacional, de negócios conscientes, potentes, transformadores e alinhados com esse propósito de serviço de algo maior. Né? Então, esse algo maior é sempre um convite de expandir para além da nossa individualidade, na nossa mente racional, mas sim integrando, né, e reconhecendo que somos parte de um todo. Então, essa consciência é o que também nos une, né? Então, eu vou apresentar para vocês com muita alegria esse meu amigo, então, que é o Tocho, que eu tive a satisfação de conhecer uns anos atrás, através de um movimento que nós dois acreditamos, que é o capitalismo consciente, né, do autor também Raj Sisodia, que trabalha essa integração, né, das energias da liderança Shakti, do feminino e do masculino, na liderança e no fazer negócios mais conscientes, né, para o mundo.
né? Trazendo resultados que impactam nas pessoas, no negócio e no mundo, no ambiente. Então, nesse ambiente, eu tive a alegria de conhecer o Tocho. E ele está aqui com a gente. Então, quero apresentar o Tocho nesse momento e dizer da minha alegria, né, de estar aqui hoje na sua casa, que é o Clube da Transformação. Pedir para você contar um pouco, né, dessa tua trajetória, do como você chegou nesse teu projeto do Clube da Transformação. E aonde que nesse teu caminho, né, a apreciação, investigação apreciativa, a mentoria que a gente fez, pôde integrar e somar, potencializar o teu próprio projeto de vida, de propósito, e que tem um impacto já que mal começou, mas já impacta, porque tem muito para vir pela frente, né, Tocho? Então, que alegria estar aqui com você. Então, conta um pouquinho para nós da tua história também, do como você chegou no Clube da Transformação. Ai, alegria minha, querida Heloísa. Que coisa boa quando a gente construiu esse espaço aqui. Até fico emocionado porque a gente resolveu montar esse estúdio, né? Aqui na nossa sede do Clube da Transformação, aqui em Florianópolis, aqui no Oca. Porque a gente não encontrou nenhum espaço para a gente gravar o nosso podcast, que é o Sucesso Consciente, que tivesse uma energia, né? Uma energia boa, que tivesse, né? Que fosse claro, limpo, não fosse aquele estúdio escuro, cheio de fios, né? E quando a gente pensou nisso, eu falei assim, então já que não tem exatamente um espaço, a gente não encontrou, vamos montar um e a gente vai compartilhar com os nossos amigos. Né, a gente vai locar esse estúdio também, né, para que as pessoas possam compartilhar conteúdos de consciência, né? E eu fico muito feliz, né, de estar aqui gravando hoje junto com você, né, aqui na outra cadeira como convidado, e muito feliz também de hoje você estar aqui para poder gravar o seu curso de investigação apreciativa, que eu tenho certeza que vai ficar lindo, porque é uma excelente comunicadora, né, gente? Você viu aqui, é profissional. Já entra aqui, já grava de primeiro, o primeiro podcast parece que está fazendo já o número 100. Então é muito legal mesmo, né? A gente teve essa conexão aí que foi muito genuína, né, a partir desse espaço aí da apreciação. E eu vou tentar resumir, né, um pouquinho dessa história, porque nós dois adoramos falar, gente. Então a gente não sei quanto tempo vai durar esse podcast aqui. Mas resumindo um pouquinho da minha história, uma grande escola para mim, que foi muito importante na minha vida, né? Como você falou, nada acontece por acaso, as pessoas são as pessoas certas. Mas eu construí uma carreira que foram 15 anos que eu trabalhei na Dale Carnegie, né? Que era a maior empresa de treinamento do mundo. E o Dale Carnegie é o autor do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Que para mim é um livro apreciativo. Né, que muita gente acha que é um livro que ensina manipulação, um livro de autoajuda, mas para mim é um livro de psicologia aplicada. Né? Tanto é que hoje, até no mercado digital, muitas pessoas utilizam. Né? E é um livro de liderança também. Então, Dale Carnegie era um cara à frente do tempo, né, que criou vários programas de treinamento, então eu fui instrutor de todos os programas. Né? E isso aí foi muito importante, a base para o trabalho comportamental hoje que eu faço dentro das empresas também, né? E utilizar isso. Só que chegou num ponto, né, que eu queria dar um passo a mais. Né? Então eu falei, não, olha, sou muito grato, né, honro muito essa escola, mas eu queria dar um passo a mais. E eu sempre gostei das organizações, né, do organizacional. Eu sempre gostei de ir lá numa empresa e ver quais são os desafios que aquela empresa tem, quais são os problemas que ela tem, que soluções isso acontece. Só que empiricamente eu nunca gostei de ir lá só para ver quais são os problemas que ela tem. Então eu sempre olhava e queria aprender. Eu falei, olha, já que eu estou nessa empresa, deixa eu aprender uma coisa boa. Né? Eu não estou lá para ensinar, eu nunca me coloquei na posição de, olha, eu sou o consultor, eu vim aqui para solucionar os seus problemas. Né? Ou eu vim aqui para te apontar o que você tem que fazer. Né? Então, de alguma maneira, eu já estava conectado com esse campo aí da investigação apreciativa, né? E eu já usava isso inconscientemente. Né? Então, eu sempre gostei de ir lá olhar quais são os pontos fortes, o que já está funcionando, aprender com aquilo e ajudar aquela empresa a dar o próximo passo, a ir além. Né? E aí, depois, eu criei ajudei a fundar, né, junto com um amigo meu, com o Paulo Roberto, lá em Brasília, um grupo de empresas chamado Condomínio de Soluções, que era um grupo de empresas de médio, pequeno porte, que se juntaram com a intenção de prestar serviço para uma empresa grande, para algumas empresas grandes, né? Porque o nosso conceito era, beleza, nós não somos uma mega empresa, mas juntos, grandes, pequenas empresas, nós somos grandes. Né? E aí o primeiro grande que acreditou em nós foi a General Motors,
E aí a gente conseguiu entregar muitos resultados nos projetos que a gente fez lá. Fizemos vários projetos lindos, né? Começamos ajudando eles a vender peças no atacado de peças. Depois tivemos a oportunidade de fazer um trabalho lindo, né? Que é um case hoje de colocar o mecânico para atender diretamente o cliente. Então, Maravilhoso. isso era um paradigma. As pessoas, né, usando até um pouquinho já do método. Acho que a gente pode ir contando a história e falando aqui também já, né? É tudo integrado. Porque, por exemplo, a ideia era maravilhosa, né? A GM, na época, tinha concessionárias que vendia 500 carros. Vamos falar de alguns cases aqui que eu acho que pode ser bom. Muito As bom. pessoas É entenderem, né? importante, Tocho, porque você trazendo a tua trajetória para que justamente outros empresários, né, que realmente querem saber como é que a gente leva isso para o mundo real, né? Como é que eu trago os benefícios de resultados para minha empresa? Então, assim, como você viveu tudo isso na prática e você já tinha isso, e é muito comum isso acontecer, de a gente ter outros líderes e pessoas, consultores, que já tenham um viés apreciativo. E talvez não tinham percebido antes de encontrar o método da investigação apreciativa. E no momento em que encontra, isso é potencializado e aflorado assim, num nível muito maior. Mas o Tocho, na história dele, vocês vão estar escutando aqui, né, é muito incrível, porque isso já fazia parte do jeito dele de fazer. E a partir do momento que ele conheceu, ele elevou isso assim exponencialmente. Né? Então, muito importante, te agradeço você trazer os cases bem reais mesmo, para a gente perceber o que é possível fazer na prática, no dia a dia dos negócios, né? Então, você falou, né? General Motors, uma grande empresa, então também dá para levar, né, para grandes empresas e também para pequenas. Então, vem trazendo aí da tua experiência que tá lindo. E para nossa própria vida também, né? Porque eu sempre digo isso, se você não se torna uma pessoa apreciativa, como que você vai ser um líder apreciativo? Precisa inspirar, né? Você vai estar representando um papel, né? E aqui no Clube da Transformação a gente tem algumas crenças, vamos chamar assim, que são crenças positivas, né? E uma delas é que a gente acredita que a gente tem que focar naquilo que são os nossos pontos fortes, né? Então, por exemplo, eu não sei fazer uma fórmula no Excel e provavelmente eu vou morrer sem saber, porque eu me associo a pessoas que sabem, que gostam disso. Mas eu, por exemplo, eu já tinha um viés apreciativo. Eu já gostava disso, eu já acreditava nisso, eu já tinha visto que isso era uma metodologia. E quando eu te conheci, qual que foi a minha reação? Ao invés de falar assim, isso eu já conheço, isso eu já sei. Não, isso aí eu não preciso. Pelo contrário, aí eu vibrei. Falei, nossa, que bom, né, que eu encontrei alguém que fala português, que tem experiência nisso e que pode me ajudar. Aí eu não tive dúvida, né? Trocamos uma mensagem ali por direct e a gente fez a mentoria, que foi muito legal e depois a gente pode contar mais sobre isso também, né? Mas conta agora dos teus cases reais na General Motors. Então, aí vou dar esse exemplo, né? Então, a GM, ela tinha um desafio, né? Na época, tinha concessionárias que chegavam a vender 500 carros no mês. Então, eram muitos carros sendo vendidos. E esses carros precisavam voltar para fazer as revisões, né? E manutenções nos carros. E aí eles começaram a enxergar que se todos aqueles carros que eles estavam vendendo voltassem, não ia ter espaço nas oficinas para poder atender tanta gente. Ia ter que aumentar o tamanho das oficinas no modelo que eles atendiam e isso ia gerar custos e uma série de impactos também, além do metro quadrado ser cada vez mais caro hoje. Então a conta não batia. O que acontecia? Isso acho que tem mais de 15 anos. Aí eles criaram e desenharam um projeto que é lindo, né? Chamado Atendimento Premium Chevrolet. Que era o seguinte, falou, olha, já que eu tenho que aumentar minha capacidade de atender, eu preciso mudar o jeito que eu atendo. Aí a importância do método, né? A criatividade, tá aberto para inovação, maravilhoso. Aí eles desenharam um modelo, falaram, nós vamos fazer o seguinte então. Eles viram que nos autocentros, como que era? A pessoa chegava, era atendida direto pelo mecânico ali e fazia o serviço e ia embora. Aí eles desenharam um modelo lindo que contemplava isso. O cliente chegar, marcar um horário, porque uma revisão antigamente demorava o quê? 1 dia, 2 dias para fazer. Mas na verdade, não sei se você sabe disso, mas seu carro para fazer uma revisão demora de 1 a 2 horas. Não demora mais do que isso. Então não fazia sentido os carros ficarem estacionados na concessionária, entendeu? Parados ali. Isso era improdutivo para o cliente que ficava sem carro e para a concessionária e para o colaborador ali que tinha que ficar manobrando o carro. Exato. Então era um modelo que não funcionava para ninguém, mas todas as marcas estavam acostumadas com ele. Todo mundo já estava acostumado com esse modelo. Então, quantas vezes as organizações também, as pessoas estão acostumadas com um paradigma pelo fato de que todo mundo faz.
Então, Isso. todo mundo fazendo significa que seja certo. Até que a GM decidiu desenhar esse modelo corajoso, né? Falar, não, desenhou vários modelos de colocar o mecânico para atender direto o cliente. Então, o conceito é, o cliente marca um horário, ele vai marcar lá às 10 da manhã. 10 da manhã você vai entrar na oficina dirigindo seu carro, o mecânico vai estar lá pronto para te atender, com um box pronto te esperando, e vai fazer o seu atendimento e já vai executar o serviço na hora. E a outra vantagem é que o cliente valida o orçamento na hora. Ele vê, eu preciso trocar pastilha, ele olha a pastilha dele. Uhum. Então, pô, maravilhoso, né? Simplificou. Perfeito. Foi um modelo super ganha, 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 né? Sim. Porém, qual foi o desafio? Qual? Não estava funcionando tanto esse modelo. E aí? Entendeu? No começo. Teve muita resistência dos concessionários. Né? Então, teve Qual era o muita... medo deles? Então, não era só um medo, tá? Eram coisas reais que aconteciam. Por quê? Porque o modelo antigo, ele já sabia o que não queriam. Então, queriam implementar um modelo novo que, pelo que eu te falei, faz todo sentido, né? O cliente chega, Claro. faz rapidinho o serviço e vai embora. Só que você imagina duas coisas. Primeiro, que eles já estavam há anos fazendo isso. Você imagina a General Motors, uma empresa centenária também de muitos anos, né? Eram muitos anos fazendo aquilo. Então, era muito diferente. E outra coisa é que tinha que fazer uma reforma na oficina. Tinha que quebrar o piso, tinha que trocar o piso epóxi, tinha que deixar a oficina bonita, né? E aí tinha um paradigma de que o mecânico não sabia atender o cliente. Ah, não, o mecânico não vai saber fazer o cliente. Quem sabe atender o cliente é o consultor técnico, porque esse sim sabe falar bem, esse sim já está acostumado. E aí entra a primeira diferença entre o modelo depreciativo e o modelo apreciativo. Então acreditava-se assim, fizeram, né, acho que 30 concessionárias na época, né, antes de nós assumirmos o projeto ali para poder, né, fazer um método diferente. Então, o que acontecia? Dessas 30 concessionárias, talvez 2 gostavam do método e as outras não gostavam. Tudo do contra. Mas por que é do contra? Tinha um sentido. E aí entra um outro fator. A gente apreciar também a resistência. Porque a resistência não é uma coisa ruim. Uhum. Ela é um processo natural. Então, se a pessoa está resistindo, não significa que ela não queira comprar a ideia. Pelo contrário, às vezes eu adoro mais a pessoa que resiste e fala do que aquela que inventa uma desculpa ou fala, não, veja Mas bem, por quê? não Por é que o que você momento. gosta da resistência? Porque Conta aí o lado apreciativo da resistência. Então, porque para mim, lá no Chile, o pessoal brincava que era comida para mim, a resistência. Eu já abri um workshop e falava, que perguntas vocês têm? E aí, quando vinham as perguntas da resistência, me dá a oportunidade de mudar aquela crença. Agora, se a pessoa não fala, por isso é que dizem que o melhor cliente é o que reclama. Por que o cliente que reclama é bom? Porque ele quer continuar cliente, por isso que ele está reclamando. Porque senão, simplesmente, e a maioria dos clientes faz isso. Ele vai embora e não volta. Essa é uma chave importante e apreciativa, hein? Se você se prestar atenção e apreciar a reclamação sobre outro ponto de vista, você pode transformar, potencializar, ampliar a oportunidade que está vindo. Então, essas frases, né, que tem justamente de que o que você sempre fez até aqui não vai te levar para o próximo nível. Mas, ao mesmo tempo, você não ir de frente com a resistência que aparece. Você ter essa flexibilidade, habilidade, jogo de cintura de escutar, de estar aberto para aquilo que vem, para a resistência, de uma outra perspectiva. Isso é apreciativo. Porque ao invés de você lutar contra e gastar a tua energia nisso, você se abre para entender, acolher, compreender o que aquela pessoa está trazendo, não só com a energia da reclamação, mas você percebe o que tem por trás. Essa é uma sacada de apreciação. É perceber o que tem por trás. E quando você fala, na verdade, ele quer continuar meu cliente. Claro. Porque a pessoa ela pode achar ruim e simplesmente ir embora. Agora, aquele que gasta energia reclamando, de alguma forma ele ainda está investindo em você. Uhum. Talvez por um caminho ruim, negativo, que a gente não gosta de ouvir uma reclamação. Mas, se você consegue perceber o que está por trás e ressignificar, então essa abertura, esse jogo de cintura, ele é fundamental. Então, gratidão por estar partilhando o quanto você já viveu tudo isso e o quanto isso te trouxe até aqui. Porque para hoje você oferecer um clube de transformação é porque você já se transformou muito. É o que você falou, né? Tem que fazer sentido para você. É porque você já ajudou e contribuiu na transformação de muitos ambientes, lugares, pessoas. Então, esse teu exemplo prático é maravilhoso.
Assim, gratidão, porque torna concreto para as pessoas entenderem o que às vezes a gente fala de uma forma subjetiva, né? Né, e agora eu acho que você vai se encantar ainda mais, porque essa parte da história você não Vamos lá, conhece. então me conta. Vamos falar do detalhe aqui, das coisas práticas, né? Vamos lá. Porque, e é muito legal você revisitar as histórias, né? Agora, tendo o método. Porque você fala, nossa, isso aqui funcionou, olha só, isso aqui foi exatamente isso que eu fiz. Ou seja, isso valida o método. Claro. Isso não invalida o método, é o contrário, né? Uhum. Se eu sou capaz de fazer parte do método inconscientemente, se eu tiver um método e fizer conscientemente, eu potencializo o meu resultado e consigo duplicar isso na minha empresa, né? Porque quantos tochos que fizeram sem método existem? Uhum. Existem alguns, Sim. mas são raríssimos. Agora, muitos podem ter acesso ao método e fazer um bom uso dele e potencializar os resultados. É porque é o que eu brinco. Pro método depreciativo, você não precisa nem treinar. A gente já foi treinado a vida inteira. Né? Infelizmente, a nossa cultura, né, culturalmente, assim, enquanto humanidade, nós somos mais depreciativos por conta de várias questões. Mas vamos seguir agora ouvindo o seu exemplo. Então, o que acontece? Então, quando a pessoa, isso aí que a gente falou, vale para cliente, vale para ideias. Então, quando uma pessoa expõe uma objeção, uma ideia, eu adoro. Por quê? Porque ela está dizendo que é o seguinte, olha, me convença, né? Ou me mostra um caminho, não necessariamente convencer, né? Porque eu acredito que ninguém convence ninguém. A pessoa pega as informações e ela se convence. O nosso papel é expandir a consciência dela, mostrar um outro ponto de vista, né? Até tem um jeito de argumentar apreciativamente também, Sim. né? Porque não é uma competição. Bom, mas voltando pro exemplo. Aí, quando a GM tinha, né, esse modelo, começou a implementar, putz, tinha tudo para dar certo, né? Falou, olha, beleza, vai ser muito melhor. Só que o grande desafio era quando virava a chave, Heloísa. Por quê? Porque existia uma crença de que o faturamento tinha que cair no começo. Não, o faturamento cai, é normal, mas depois recupera. É normal uma bagunça. E eu adoro quando eu vejo uma crença também que não é verdade. Eu falei, mas por que eu adoro questionar, mas por que o faturamento cai? Deixa eu entender. Porque não era para cair, né? Não fazia sentido. Ah, porque tem um período de adaptação e o mecânico não sabe vender direito e ele vai aprendendo aos poucos. Eu falei, é verdade que o mecânico não sabe vender? Aí eu comecei a questionar, né? Como eu não entendi nem de oficina, nem de mecânico, nada, eu falei, eu vou olhar. Aí a diretoria da GM me chamou na época, um dos diretores falou, olha, nós temos esse desafio aqui, você já tem experiência no outro programa, você tem todo esse seu histórico aí, né, da Dale Carnegie, de trabalhar o comportamental, e a gente tem um desafio enorme aqui, porque esse programa a gente acredita muito nele, mas nós não estamos conseguindo que ele funcione. Você consegue nos ajudar? Aí eu falei, olha, eu consigo, porém eu queria te pedir algumas coisas. Primeiro, eu gostaria de ver na prática como que está sendo feita a implementação hoje. Porque com certeza tem coisas boas no jeito que a outra empresa está fazendo. Né? Mais uma vez o modelo da apreciação. Inclusive do concorrente, entre aspas, que eu nunca enxergo como concorrente também. Era só uma outra empresa que faz um método diferente do que eu faço. E aí eu falei, olha, eu gostaria de ver o modelo e eu gostaria também de conversar do presidente da GM até o porteiro da concessionária. Entende? Então, e aí eu usava uma outra metodologia inconscientemente, que hoje é muito comum, que é o design thinking, né? Que é o mapa da empatia, e eu entender o ponto de vista deles. E eu falei, eu também quero ter a liberdade de experimentar uma implementação com carta branca para eu experimentar um outro modelo, já que vocês estão querendo mudar. Né? Que é outra coisa que eu aprendi também, você preparar as pessoas para a transformação. Porque se eu chego lá falando, olha, tá tudo errado, né, a outra empresa é ruim, realmente, né, vocês me chamaram tarde, eu vou ter um desgaste desnecessário, não precisa. E realmente, eu não acredito que concorrente, mas quem é o seu concorrente? Ninguém. Porque ninguém tem os 20 anos que você tem exatamente, ninguém tem as suas histórias, ninguém integra a investigação apreciativa com a espiritualidade, né? Tem muita coisa. Para que você vai concorrer com alguém? Né? É um oceano azul, o mundo é abundante. Tem sempre alguém que vai se conectar com você, com o seu trabalho, com o meu também. Né? Então, eu nunca acreditei exatamente na concorrência. Né? E tem uma chave muito linda que você trouxe aqui e que está na essência assim, da investigação apreciativa. Eu já vou deixar aqui e, como se fosse assim, sublinhar, dar um highlight assim, no que o Tocho acabou de trazer. Esse ponto, né, que ele falou assim, porque eu quero ir lá ver. Eu quero ir lá ver na prática essa predisposição de estudar, né? De você realmente investigar. Então, quando a gente fala em investigação apreciativa, já está aqui um exemplo
real dele contando na prática como foi que ele fez. Então, essa predisposição, abertura de realmente você estar interessado de verdade. Não é só fazer como é que fala assim? Perguntas como uma auditoria para ver se cumpre ou não cumpre, o que está errado, o que está. Não, não é isso. Escutem aquilo que eu estou, né, trazendo assim, por trás da fala dele. O interesse genuíno que ele tinha e a abertura de entender na prática o que é que tem de bom, o que está funcionando, onde que estão os desafios. Deixa eu ir lá na realidade. Então, quando a gente vai falar de liderança apreciativa, investigação apreciativa, é um modelo prático, aplicado, real, no contato com o cliente, no contato com quem vai estar implementando. Então, esse exemplo do Tosha é riquíssimo, é por isso que eu fiz questão de trazer ele já para esse primeiro episódio, para que vocês entendam que não é algo que a gente fala que unindo ciência e espiritualidade, mas que não é algo só etérico, é muito a lógica do é trazer junto, é integrar cada vez mais consciência e ação. Então, essa ação prática que ele está trazendo de ir lá, né? Então, ele é um líder nato apreciativo, né? E que potencializa ainda mais, como ele falou. Mas esse interesse genuíno e humano, aqui é outro assim, highlight, sabe? Assim, destacando o que está por trás do que você compartilha. Tem uma humanidade de não querer chegar lá como um superior que é o dono da verdade. Então, isso é tão importante. Como é que a gente trabalha a postura de um líder para alcançar esse nível de consciência? Porque muitas vezes o líder no mercado competitivo, ele é impulsionado o tempo inteiro a ter que parecer o dono da verdade, de que ele tem que ter todas as respostas. E a tua postura, né, de abertura e uma real curiosidade em encontrar o que estava bom para poder expandir aquilo que você falou, né, de focar nos pontos fortes, e você foi fazendo isso na prática. Eu estou curiosa em ouvir o restante da tua história agora, mas eu, assim, né, fechando parênteses aqui dos highlights, e que estão na essência da investigação apreciativa. Então, às vezes, quando a gente apresenta princípios e tal, né, eles são muito lindos, eles são estruturantes, mas ver ele aplicado na prática é mágico e é potente. Então, assim, mais uma vez, te agradeço a trajetória que você viveu e que você se permitiu ser quem você é a cada momento da tua história, trazendo isso, sabe, para realmente beneficiar o todo. Né? E eu te agradeço também por essa oportunidade, né? E fique à vontade aí, né, para poder contribuir, porque eu sempre aprendo com você, né? E essa é uma outra coisa que eu vejo que tem muito a ver com a investigação apreciativa. Você tá aberto, né? Tá aberto pro novo, né? Tá aberto pro diferente. Você tem aquela curiosidade da criança, né? A mente do aprendiz, a mente do principiante. Então eu vejo que aquele consultor ou facilitador líder que está muito no ego, né, e que tá muito, ele nem vai se conectar com essa metodologia, entende? Agora, cuidado, você que está nos ouvindo, né, para você não achar que nós estamos falando de um negócio aqui muito poliana, muito, investigação apreciativa é só olhar o belo, o bom não fazer nada. Não, não é isso. Pelo contrário, eu adorei que você usou as duas palavras juntas, consciência e ação. Só que é uma ação positiva. Uhum. Quando você traz... Normalmente as pessoas querem fazer o contrário. Elas querem ter ação para depois melhorar o resultado. Mas não, primeiro eu preciso expandir minha consciência, aí eu tenho uma ação num outro nível de consciência e aí eu vou ter um resultado diferente. Né? Senão não faz sentido. Bom, mas voltando. Voltando para o seu caso lá. Falei, gente, que a gente gostava de falar. E a gente adora compartilhar e vai tendo insights aqui, né, Mas durante. é bom que a gente também tem a capacidade de voltar no eixo. Claro, então, vamos apreciar também. Com certeza. Vamos nos criticar, né? Maravilhoso. Então, assim, na verdade, são expansões. E agora, assim, voltando, né, para o case, que está dando concretude para tudo que a gente está trazendo, conceitual, que às vezes pode ser mais subjetivo mesmo, energético, né, consciência. A gente estava lá nas oficinas, você indo investigar, né, a implementação do que estava sendo feito, que você pediu, eu quero então ir ver. E aí, conta. Então, aí o que aconteceu? Essa é uma outra coisa. Cuidado, né? Porque às vezes a pessoa que está te pedindo um projeto, ela vai te dar um ponto de vista. Né? E aí, uma coisa que eu sempre fiz também é isso. Peraí, mas esse é o ponto de vista dela. Né? Eu até hoje eu consegui resumir um pouco como que é a relação das montadoras com as concessionárias. É assim, Luísa. Normalmente uma montadora,
ela enxerga os concessionários muito piores do que eles realmente são, na prática, né? Acha que talvez ele não tenha tanta capacidade, não seja tão bons quanto ela, é um ambiente mais informal, o montador é mais formal, né? Nem sempre as pessoas das concessionárias têm formações, né? Inclusive acadêmicas, então isso não faz com que eles sejam piores do que os outros, né? Mas normalmente as montadoras enxergam o concessionário às vezes pior do que ele é, realmente é. E o concessionário é o contrário. Ele normalmente se enxerga muito melhor do que ele realmente é. Então, muitos falam assim, não, nem preciso da montadora, entendeu? Eu sou grande, eu tenho várias marcas, entendeu? Eu já sei fazer do meu jeito, entendeu? Então, nem sempre ele recebe ajuda. E aí, o que eu fiz nessa época, Heloísa? Eu parei, falei assim, olha, eu quero conhecer e tudo mais, tudo, beleza. Ele falou, tá bom, tá tudo certo, eu quero ir numa concessionária. E aí eles falaram, legal, vamos agendar, então nós vamos te levar numa concessionária. Eu falei, não, mas eu quero escolher a concessionária. Aí eles falaram, tu quer escolher? Eu falei, sim, você me falou que tem duas que gostam, né? Qual que é a que mais gosta? A que é fã do negócio? Eu falei, essa que eu quero ir primeiro, entendeu? Aí mais uma vez eu fui... Show! No modelo da investigação apreciativa inconscientemente. É por isso, por que escolher o fracasso? A gente pode escolher o sucesso. Claro, eu vou falar, olha, o que esse cara que adora e que tá funcionando descobriu e enxergou que os outros não enxergaram ainda. Perfeito. Porque esse foi o meu caminho, né? Eu falei, e um outro detalhe que eu queria comentar. Por que eu gosto de fazer assim? Porque eu não gosto de trabalhar muito. Porque eu adoro trabalhar, então trabalhar para mim é um prazer. Então eu acho que a investigação apreciativa, ela te poupa tempo. Porque se eu for começar do zero, é muito mais difícil do que eu já começar por aquilo que já está funcionando. É como se eu não preciso derrubar totalmente uma casa para eu fazer uma estrutura nova ali, para eu fazer uma casa nova. Eu posso aproveitar alguma coisa que tem naquela estrutura já. E foi isso que eu fiz. Eu falei, aonde que está funcionando? Quem é a melhor concessionária? Aí eu fui lá na Rockville, lá em São Roque, no Jorge, que é uma pessoa espetacular e apreciativa também, entendeu? Nada é por acaso, Nada né? é por acaso. Ele é uma pessoa diferenciada, um líder assim maravilhoso, diretor da concessionária. E é uma concessionária pequena, né? Uma cidade que não é muito grande, ali São Roque. Cidade muito acolhedora, inclusive. E aí eu fui para lá. E na hora que eu fui lá, eu falei, gente... E comecei a ver o modelo. Eu vi todo aquele sonho que eles tinham na prática, funcionando. Então, a primeira coisa, eu tive a crença de que aquilo que eu ia, talvez, ajudar a fazer, realmente funciona na prática. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, olha só. Então, é real. Ou seja, como é que eu vou defender uma coisa que estava só no papel ou só no PowerPoint? E quantas vezes das empresas é isso, né? A pessoa defende um indicador, defende um PowerPoint. Eu falei, não, é real. É real. Então eu vi o mecânico atendendo o cliente, eu vi o cliente chegando com hora marcada, eu vi tudo aquilo funcionando. Eu falei, Jorge, que maravilhoso isso e tal, né? Você vê, naquela época ele já estava com um livro na mesa de Lean, né? De soluções de enxutas. Então é um cara à frente do tempo. 15 anos atrás. Então ele já estava preparado para aquilo, né? Então aí eu olhei tudo funcionando e falei, tá, Jorge, mas qual que é o segredo? Por que isso aqui funcionou? E aí ele começou a me mostrar, né, o que ele fez. E aí ele me mostrou uma coisa linda, né? Falou, olha, o segredo tá em a gente empoderar o mecânico, o técnico, né? Ele é o segredo de tudo isso. Então aqui a gente tá fazendo não só treinamentos e tudo mais, mas a gente faz todo o processo de valorizar esse cara. E aí eu perguntei, tá, mas e os consultores? Onde é que o consultor? Não tem consultor mais. A gente tirou o consultor. Não tem mais consultor, tá, mas não tem um facilitador que ajuda? Ele falou, não, nem isso a gente tem aqui, porque nós somos pequenos, então a gente não precisa. O próprio chefe da oficina é o facilitador. Ali eu já gravei que era o seguinte, opa, beleza, então não tem um consultor, tá ótimo, e já vi que era um modelo interessante. Aí ele falou, olha, eu preciso... E aí eu falei, o que você fez com o consultor? Falou, um parece que virou vendedor, né? O outro teve uma outra função. E realmente, em alguns casos... Ou se a pessoa de repente não estava performando, não tem outra função, a função dela acabou, ela vai mudar de empresa de para outro lugar, né? Perfeito. Aí eu falei, beleza, já vi que funcionava, agora eu falei o seguinte, agora é o seguinte, eu quero ir no cara que mais reclama. Quem é o que mais reclama? Quem é o que tá fazendo isso aqui? Ah, não, eu vou te mandar aqui, vou te indicar aqui. É o Matheus, lá da Carreira. Inclusive, eu vou falar aqui o nome dele, que eu faço questão, porque é um cara que eu sou muito grato, entendeu? Perfeito. Então, aí eu falo, olha, quem que é o cara? Tem um cara que, putz, ele tem muito potencial, tudo bem, mas ele não gosta do método, né? Ele quer fazer, ele foi um dos primeiros, mas ele não gosta. Ele reclama porque ele não gosta. Beleza. Falei, eu quero ir lá.
nessa concessionária. Aí eu fui lá apreciar a reclamação, porque eu queria saber, olha, por que ele está reclamando, por que ele não gosta, né? O que acontece? Aí eu cheguei lá na concessionária, aí já era uma concessionária grande, né? Em São Paulo, lá no Grupo Carreira. E eu cheguei não para debater com ele, eu cheguei para aprender com ele. Né? Eu quero aprender, eu quero como é. E aí a gente já automaticamente, ele estava acostumado a discutir, né? Com os diretores e tudo mais lá. Mas por que ele faz isso? Porque ele é uma pessoa que gosta de evoluir. E ele quer comprar a ideia. Então não significa que ele seja uma pessoa só crítica. Né? Então não, ele é uma pessoa que quando ele pega uma coisa para fazer, ele faz. Né? Mas para ele fazer, ele tem que entender, concordar. Né? E aí eu fui lá e comecei a conversar com ele e ver. Ele falou, pois é, né, mas esse método é bom, tudo mais interessante, mas né, pra gente não tá funcionando tanto, porque o mecânico, né, tem dificuldade, nem sempre sabe vender e tal. Aí eu falei, tá, mas aí quem é que atende hoje? Não, porque eu não tive como tirar os consultores. Eu mantive os consultores aqui, né, e eu só coloquei eles como um facilitador. Aí eu falei, tá, me mostra, tal. E por que você acredita que esse é o modelo? Aí ele começou a me falar, né, e me mostrar exemplos reais mesmo, que aconteciam, né. Então eu vou te dar um exemplo. Ele chegou e falou assim, olha, não tem como, o cliente está acostumado a chegar aqui de manhã e forma fila. E aí a GM quer que eu não tenha fila. Mas como que eu não vou ter fila? Né? Se tem cliente que chega sem agendar. Uhum. Aí eu comecei a falar, tá, mas vocês já pensaram em alguma outra coisa? Aí, baseado nisso, a gente criou um estacionamento, uma plaquinha, clientes não agendados. Porque ele não precisava parar onde ele sempre parava e atrapalhar os clientes que tinham agendado. Né? Então, de uma reclamação dele, surgiu uma solução que serviu para todas as concessionárias. Maravilhoso. Né? Olha a oportunidade, né? Claro, claro. Aí eu fui um pouquinho além, Heloísa. Eu vou entrar um pouquinho no detalhe desse case aqui, porque eu acho que ele já ilustra muita coisa. Está riquíssimo. Pode Aí seguir. Eu fui um pouquinho além. Aí ele começou a me falar, né, do consultor, não sei o quê. E aí ele achando que eu ia convencer ele que o outro era melhor, que o mecânico atender era melhor. Eu falei, Matheus, olha só, eu tô aqui, você tá me falando, mas eu não tenho experiência na concessionária. Então faz o seguinte, você consegue me levar numa outra concessionária do grupo de vocês que esse método funciona? Que é o método antigo? Ele falou, consigo, claro. Aí a gente foi. Aí eu agendei com ele no outro dia de manhã, na hora que tinha mais fluxo, e fui lá olhar o que ele estava me dizendo que funcionava melhor, que era o método antigo. Investigar na prática. Isso, aí eu fui lá conversar com as pessoas e olhar os clientes. Aí, nesse dia que eu fui olhar, eu olhei os dois lados, né? Eu olhei tudo aquilo que funcionava, mas eu também observei o que naquilo ali não estava funcionando. Ou seja, eles só estavam acostumados com aquilo. Eles estavam acostumados a agendar com todos os clientes para o primeiro horário, porque o que eles falavam? Dona Heloísa, nosso horário aqui é por ordem de chegada. Então, quanto antes a senhora chegar, mais cedo nós vamos te atender. Aí enchia logo Enchia todo mundo de manhã. E a crença que eles tinham é que o cliente só podia levar o carro de manhã porque todo mundo trabalhava, mas não é verdade. Tanto não é verdade que hoje todas as marcas trabalham com agendamento. Né? Mas a GM na época foi a primeira, uma das primeiras a trabalhar com agendamento, mas foi a primeira a colocar o mecânico para atender direto o cliente também. Né? E aí eu fui lá investigar isso, entender, e aí eu olhei do ponto de vista deles. Né? Eu falei, entendi agora, é por isso então que ele acha que isso aqui é melhor. Porque aqui o consultor atende, o consultor está falando com o cliente e tal. Eu falei, entendi, tá bom. Entendi. Então, se a gente conseguir que o cliente seja atendido, né? E aí eu comecei a ver o lado que não funcionava também do outro processo. Ou seja, qual que era o lado que ele achava que era bom, mas na verdade não era tanto? Porque eu tinha que expandir a consciência deles também, né? E aí eu voltei, com base em tudo isso, depois que a gente já tinha conversado, né? E eu falei, olha, a gente teve algumas ideias de montar, e eu voltei numa reunião com a diretoria da GM. E aí eu falei, né, aquilo que eu acreditava, aquilo que eu vi, que eu tinha visto, de um jeito apreciativo também. Eu falei, olha, eu acredito que isso aqui, né, tem muitas coisas boas, o projeto de vocês é maravilhoso, é excelente, né? E a sugestão que eu tenho é o seguinte, vocês precisam definir. E o exemplo que eu dei, né, não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas eu vou falar exatamente o que eu falei na época. Não sei se eu daria esse exemplo desse jeito hoje, tá? Mas o exemplo que eu dei é o seguinte, falei, olha, amigos, me permitam, com todo respeito, mas o que acontece é o seguinte, o projeto de vocês é lindo, é maravilhoso, mas hoje ele não está funcionando como vocês gostariam, porque você tem um processo hoje que é um processo, desculpa a brincadeira, eu falei para eles, que é um processo travesti. Ou seja, ele não é uma coisa nem outra. Então vocês têm que definir o que vocês querem ser. Ou é o antigo, ou é o novo. O que vocês decidem ser, né? E aí eles
O cara falou, tá, mas o que você está falando? Eu falei, eu estou falando o seguinte, consultor técnico é uma função que deixou de existir. Então, o modelo novo, ele não vai funcionar se ele tiver o consultor ali atendendo junto. Você colocar ele como um facilitador, ele está dificultando, ele não está agendando. E você está tirando o poder do técnico. E aí eu falei para eles, e outra coisa, vocês não estão enxergando a grandiosidade que vocês têm na mão. Porque o mecânico, não é verdade que ele não sabe vender, e eu já tinha visto na prática na Rockville, lá em São Roque. O mecânico, ele vende melhor do que o consultor. Por quê? Porque ele pode até não falar tão bem quanto o consultor. Mas o cliente quer o quê? Ele quer alguém que fale bem ou quer alguém que sabe do que ele está falando? E alguém que confie nele. Outra coisa, ele tem na mão uma ferramenta que o consultor não tem, que é o carro do lado dele, que é mostrar. E uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, muito melhor do que mostrar, do que falar, é mostrar para o cliente. Só que para esse processo funcionar, vai exigir uma transformação. E a transformação ela vai passar de todos os processos. E o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar aquilo que já existe e vai transformar aquilo que não existe. Então, a gente vai reforçar o agendamento, que é uma coisa que vocês já querem. Beleza. Só que para isso, a gente vai precisar realmente eliminar essa função de consultor definitivamente. Aí eles, né, se assustaram um pouco, mas sim, rápido, que a gente imaginava que isso fosse acontecer daqui a uns 3 anos. Eu falei, daqui a 3 anos talvez esse projeto nem exista se vocês não tomarem essa decisão agora. Se vocês quiserem minha opinião verdadeira mesmo. E aí entra um outro fator. As pessoas acham que ser apreciativo é só ser bonzinho, né? Mas a gente precisa falar o que precisa ser falado, não é isso? Trazer a firmeza, claro, muito importante, porque mais uma vez é a integração, nunca é uma coisa ou outra, é o E. Então, essa lógica do E é um desafio para cada líder, né? Você seja um consultor ou seja um líder numa função de liderança dentro da organização, assumindo essa postura mais apreciativa, é desafiador, porque tem momentos em que você precisa entender que você pode e deve sim bancar uma atitude mais firme, né? E tudo é experimentação. Mas no momento em que você foi investigar, você tem dados, fatos, argumentos, ter a coragem de você perceber qual é o caminho e propor. Então, ser propositivo, né? Isso também faz parte da investigação apreciativa. Quando a gente cria lá em algum momento, depois a gente vai falar da metodologia, proposições provocativas. Então, na prática, você acabou de mostrar como é fazer uma proposição provocativa. Né, que você trazer uma solução com assertividade, com firmeza. E não como a única verdade, mas para você, de todo o processo que você tinha investigado, era a melhor solução. E você bancar esse teu conhecimento, que você foi atrás buscar informações. Então, isso também é importante dentro do que você está trazendo. Investigação apreciativa não é só sobre o sentir. Eu sinto que é o melhor isso e aquilo. Mas é também sobre reunir dados e fatos. Você tinha informações concretas, não era um achismo. Então, tem momentos em que a gente nem sempre tem dados e fatos ainda. E aí é mais numa intuição mesmo, uma guiança de coragem de experimentar. No momento em que você já tem cases reais acontecendo, você foi visitar, você tem dados e fatos. Como nem você falou agora há pouco. Como foi poderoso para você sentir na realidade, algo que saiu de um PowerPoint e estava acontecendo. Então, não tem mais muito o que querer duvidar. E aí é o momento de trazer com assertividade, porque todos os outros que não foram fazer o processo que você foi, eles não tinham as informações todas que você tinha. Então, quando você traz as informações, e esse é o papel da liderança consciente, que é estar aberto, investigar o sucesso, investigar apreciativamente o fracasso, que você foi investigar os 2 cases. O teu exemplo, Tocho, é tão rico e tem tantas chaves, sabe? Assim, ele é muito potente. Então, assim, coisas que às vezes a gente fala teóricas, o teu case mostra que é real, que é prático, que é possível. E agora pegar tudo isso e adaptar para a sua realidade, né? Onde que você pode perceber, que você pode se abrir, investigar, perceber o que está dando certo, ir lá saber do sucesso. E na hora que você se deparar com reclamações, críticas, julgamentos, como que você olha apreciativamente para isso é possível. E o como que você extrai da junção de dados e fatos a tua decisão, o teu posicionamento para te levar para o próximo passo.
E aí a importância também dessa parte aí do sonho, né? Porque quando a tendência é pensar o seguinte, mas isso funciona na concessionária pequena, mas eu nunca deixei de acreditar que não ia funcionar numa grande. A pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte, de que maneira eu posso fazer isso funcionar na concessionária grande? Utilizando os elementos que fizeram funcionar na pequena. E aí eu vou trazer alguns exemplos disso. Inclusive, eu acabei escrevendo um livro, né? Comecei a escrever, demorei 15 anos, acabei transformando ele num e-book que chama Aqui Isso Não Funciona Porque Aqui é Diferente. Que é a frase que eu mais escutei, principalmente durante a implementação desse programa. Né? Porque eu chegava em São Paulo, o cara olhava e falava assim, nossa, mas essa ideia é maravilhosa. Né? Colocar o cliente, mecânico para atender direto o cliente com hora marcada, nossa, muito boa, mas aqui não vai funcionar não. Porque o cliente aqui é diferente, que aqui em São Paulo, na capital, o pessoal é estressado. O pessoal é agoniado, não vai dar certo isso. Aí eu chegava no interior, sabe o que o cara falava? Falando, nossa, essa ideia é maravilhosa. Muito boa mesmo, excelente. Mas é o seguinte, aqui não vai funcionar. Porque o cliente do interior, ele gosta de conversar. Então ele vai marcar o horário, vai ficar conversando, não sei o quê, não vai dar certo, entendeu? Sabe onde que vai funcionar? Em São Paulo. Essa ideia para São Paulo, nossa, é perfeito, porque o cliente lá é estressado, então lá vai dar certo. Então a pessoa sempre achava e tinha desculpa de que no outro lugar ia ser mais fácil. E aí eu comecei a juntar tudo isso, né? Mas aí, Heloísa, a chave foi também uma visão sistêmica, né? Porque é outra coisa também que depois eu fiz a formação de constelação e tal, organizacional, mas que eu sempre utilizei a visão sistêmica. Falei, eu não vou ajudar a resolver esse problema olhando só uma parte, isolada. Falei, tem que olhar o todo. E aí eu comecei a observar. Aí eu fui numa outra concessionária também e observei o dia da mudança. Eu falei, eu quero ver o dia que vira a chave. Eu quero ver esse dia. Aí eu fui observar o dia. Me fala uma que vai inaugurar lá, que vai mudar, né? O dia que vai ser o novo. Aí eu fui nessa concessionária, Luísa. Aí foi muito rica essa experiência também. Porque virou a chave e tava lá a fila. Aí eu falei, mas por que tem essa fila? Né? Não é possível, não era para ter, né? Porque não agenda. Aí eu falei, por que tem essa fila? Aí eu comecei a perguntar, né? Perguntei para as pessoas da concessionária, por que tem essa fila? Não, porque hoje é o primeiro dia, os clientes não estão acostumando ainda, tudo mais, né? E tal. Eu falei, mas tem alguma coisa aqui que não tá certa, né? Aí eu comecei a investigar outras concessionárias também. Aí eu fui em uma outra que estava já com 1 mês. Aí, de implementação, eu falei, e tava lá a fila. Eu falei, não pode. Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa estranha. Aí eu falei, eu vou conversar com os clientes. Aí eu fui investigar os clientes. Perfeito. Aí eu chegava lá no cliente, olha, tudo bem, então, não sei o que, eu queria entender, tal, como é que tá sendo a sua experiência e tal. E aí eu falei para ele, eu falei, olha, mas vem aqui, você... Nessa concessionária que eu fui, né, que tava virando no dia, eu perguntei para um cliente, falei, tá, mas o senhor tá sabendo que agora, né, a gente só pode agendar? Aí tinha cliente que falava, não tô nem sabendo. Ou seja, ninguém tinha informado para ele ainda, né? Falei, primeiro, coisa interessante. Aí teve vários clientes que falaram, não, eu tô sabendo sim, mas é que ontem eu liguei aqui, eu falei com o consultor, ele falou que eu podia vir. Eu falei, entendi agora então. Então as pessoas estão acostumadas, já há anos fazendo dessa maneira, ele ligou pro consultor, o consultor atendeu o telefone, o consultor, acostumado com o modelo antigo, mandou ele vir. Porque é o que ele fez a vida inteira. Aí eu tive uma ideia, junto com o concessionário, eu falei, nós vamos experimentar isso na próxima. Falei, já sei. Aí eu pensei, como é que eu vou fazer com isso? Porque eu não posso tirar o consultor antes de mudar o modelo. E como que eu vou fazer? Aí eu falei, olha, vamos fazer uma coisa. 1 semana, 10 dias antes, a gente já cortava o telefone do consultor. Ele só podia fazer ligações, mas ele já não recebia mais. Antes de virar a chave, já ia para uma central de agendamento e essa central já falava para o cliente do novo processo e já mostrava para ele que ia ser muito melhor daquele jeito e já agendava. Perfeito. Inclusive o cliente que estava acostumado a ligar e falar com o consultor antes. Entende? Então a gente não falava assim, você tem que agendar agora, porque isso é outra coisa. Ter um processo apreciativo para o cliente. Porque muitos também falavam assim, dava a seguinte notícia. Olha que agora mudou, a GM implementou um novo processo aqui e a senhora vai ter que agendar agora, dona Heloísa. Aí o cliente tinha resistência. Não, mas por que eu tenho que agendar? Eu fui atendido a vida inteira com consultor e isso dava briga. Aí a gente fez toda a revisão do roteiro para ser um roteiro mais apreciativo. Perfeito. Então, ao invés de falar assim, olha, só tem que agendar agora, a gente fazia um comparativo, que é isso que eu acho que é outra coisa que ajuda muito, né, nos projetos que eu faço nas empresas. Comparar o que a pessoa tem com o que a pessoa pode ter. A realidade com o sonho. Então, a gente
falava assim, Dona Luísa, a senhora lembra que a senhora chegava aqui, era atendido pelo nosso consultor Bruno, chegava aqui, pegava uma fila, aí o Bruno demorava às vezes um pouquinho para te atender, depois te atendia, tinha que fazer um checklist para pegar seu carro, a senhora demorava 1 hora aqui só para deixar o carro, talvez, depois ficava 1 dia, 2 dias sem carro, então agora esse modelo mudou. A GM implementou com a gente aqui um novo modelo, né, de implementação, chama Atendimento Premium Chevrolet, em que a senhora vai poder marcar o horário da sua revisão, a senhora vai chegar aqui, vai ser tipo Fórmula 1, entendeu? Vai estar seu box esperando o mecânico para te atender e mais ou menos 1 hora e meia sua revisão já está pronta. Né? Não é maravilhoso? Maravilhoso, excelente. Então, mas só que para isso funcionar, a gente vai agendar um horário, porque eu preciso estar com toda a estrutura pronta para receber a senhora. Perfeito. Então, eu tenho um horário amanhã às 10 da manhã e tenho um horário às 3 da tarde. Que hora a senhora prefere? E aí a gente treinou para dar 2 opções para o cliente, não? E aí a maioria dos clientes já aceitava e falava assim, não, eu prefiro às 10. E ele já agendava. E aí a gente tem todo o processo de consciência do cliente, né? Porque tem uma crença também que brasileiro atrasa, brasileiro não chega no horário. Aí a gente agendava, falava, Dona Heloísa, isso aqui é importante agora, para tudo isso que eu te falei funcionar, o seu compromisso com esse horário também. Porque o nosso mecânico vai estar te aguardando, ele vai estar exclusivamente ali pronto para te receber. Né? Então a gente não falava, você tem que... Isso era outra coisa também que a gente mudou, né? A concessionária falava assim no script, Dona Heloísa, a senhora chega no horário, porque senão nós vamos ter que atender outro cliente no seu lugar. Isso não é apreciativo, entendeu? Então a gente falava, olha, Dona Luiz, esse horário é seu, ele é exclusivo. O mecânico está lá pronto para te atender. Então o que nós vamos pedir? Por favor, né? Seja pontual, porque nesse horário especificamente o box pronto, o mecânico vai estar tudo pronto para receber seu carro e vai ser muito importante que a senhora seja pontual. Pronto. Né? Aí existia um outro paradigma. Mas o cliente não quer esperar para ver o orçamento. Ele estava acostumado a deixar a chave com o consultor e ir embora. Aí a gente mudou isso também. Falou para ele, Dona Luísa, mas vai ser importante. A senhora não vai só deixar o carro agora. A senhora vai, eu vou convidar a senhora vai poder aguardar na concessionária 1 hora e meia e já levar o carro pronto. Uhum. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem muito trânsito, talvez nem compense a senhora ir para depois voltar. A senhora pode trabalhar ali na concessionária, ficar na nossa sala de espera, tomar um café, olhar os novos modelos de carro enquanto a senhora espera. Ou, no mínimo, nós vamos precisar dos primeiros 15 minutos iniciais, 15 a 20 minutos, para que a senhora, junto com o mecânico, possa olhar o estado do seu carro. Ele vai te mostrar as peças que precisam ser trocadas. Aí, o que eles acreditavam que nenhum cliente esperava, praticamente todos começaram a esperar. Porque eu só dava 2 opções. Ou ele espera o total, ou ele espera 15 a 20 minutos. Uhum. Ele já ficava nisso na fila. Uhum. Entendeu? E aí começou a mudar o jogo. Entendeu? Desde o agendamento começar a funcionar até aí o mecânico. Como que a gente empoderou o mecânico? Tinha treinamento, tinha tudo. A gente falou, você já é, amigo. Você já é aquilo que você... Eu falei para eles, o mecânico já é aquilo que vocês estão buscando que ele seja. Uhum. Ele tem que ser ele mesmo. Ele vai ter um uniforme agora, vai ter tudo, mas ele tem que ser treinado para quê? Se eu tiver o cliente frente a frente com ele e o cliente com tempo, ele já sabe fazer aquilo. Até porque carros mais antigos, dos amigos, ele atende no final de semana. Então ele está acostumado a falar com as pessoas. Não é verdade que ele não sabe falar com as pessoas. Sim. Isso é um preconceito, um paradigma. Perfeito. Entende? Aí a gente teve um olhar apreciativo para o mecânico de falar, amigo, olha, é isso. Aí a gente teve que trabalhar com o mecânico. É muita história. São muitas etapas. Muitas. E isso é bem importante também, porque a gente percebe que quando a gente está trabalhando com negócios, empresas, normalmente são processos. Não é uma ação pontual, não é uma varinha mágica de vai lá e agora tudo vai dar certo. Não é. São processos. Então, a riqueza desse detalhamento do Tocho, e por isso a gente está aqui conversando e trazendo para você ter acesso, é porque é muito importante entender o engajamento, a profundidade, o quanto as coisas levam o seu tempo. Olha quantos ajustes que ele foi trazendo. Então, assim, mas é sempre uma postura de abertura, de curiosidade, de investigação, de foco naquilo que realmente você quer entregar, no melhor para todos, né? Então, ele foi investigando todos os níveis, todas as pessoas, foi falar com o cliente. Então, quando a gente fala na investigação apreciativa da importância de ouvir todas as partes, de que todos os stakeholders sejam envolvidos no processo, é fundamental. Veja quantos detalhes que não teriam sido vistos, percebidos, ajustados, melhorados, se não tivesse essa abertura e disposição em descer mais um nível.
em realmente, não é descer, mas é se abrir e incluir mais um nível, mais um outro nível de pessoas. É o dono da concessionária, é o consultor, é o técnico da oficina, é o cliente, são todos, né? É a concessionária, é a montadora. Então, claro, é um case específico de um nicho, de um segmento, mas transforme tudo isso para a tua realidade. Né? Quais são os níveis? Entenda que isso tudo é um processo e da importância dessa integração e que isso é passo a passo. Não queira ter ansiedade de fazer tudo de uma primeira vez. Né? Perceba a beleza de ir evoluindo no processo. Você vai integrando, você vai dando passos, você vai realmente consolidando uma nova cultura. Então, quando a gente fala investigação apreciativa, é uma nova cultura, um novo jeito de fazer, é porque olha quanta mudança de mindset, de mudar a crença, paradigma, várias palavras que o Tocho falou aqui várias vezes dando o exemplo dele. Então, isso tudo é real, isso faz parte do nosso dia a dia, a gente lida com isso na sociedade, na cultura, no ambiente corporativo, organizacional. Individualmente, nós temos as nossas crenças, então, no negócio, no processo, está sempre tudo lá. É por isso que é integrado, é sistêmico, como você trouxe. Tocho, tá maravilhoso o teu exemplo. Vamos encaminhando aí para o desfecho. Vamos fechar aqui, porque acabou sendo mais longo, mas eu acho que está rico para as pessoas verem. Às vezes é melhor você falar um case mais completo, né? E com profundidade. Porque tem detalhes importantes. Eu queria só falar de mais 2 personagens aqui rapidinho, que foram importantes nessa questão, né? O mecânico e o porteiro da concessionária. Porque o porteiro da concessionária era praticamente um segurança, ele não lidava com o cliente. E ele, nesse processo, ele era importante, porque ele tinha que receber os clientes. Né? Alguns tinham um anfitrião ali para receber, mas tinha um porteiro ali da concessionária que tinha que receber o cliente. Então, eles tinham uma lista de clientes. Só que, muitas vezes, como que faziam? Chegava lá você e falava assim, a senhora agendou, dona Heloísa? Ah, agendei, tudo. Aí ia procurar o nome. Como que é seu nome? Heloísa. Tá, isso não era uma experiência impactante para o cliente. Aí a gente transformou isso, né, na época, numa experiência mais apreciativa para o cliente. Eu já tenho a placa. Eu já tenho a cor do seu carro. Eu já tenho o seu nome. Eu já sei que você está agendada para 9 horas. Então, 9 horas vai ter numa concessionária que tem 20 carros, 20 clientes. Mas é possível olhar ali. Então, eu vi que você estava chegando com o seu carro, via a cor do seu carro, via o seu nome, e eu já chegava te chamando pelo nome. Na hora que você abriu o vidro, bom dia, dona Heloísa. Aí o cliente já tinha um impacto, sabe? Já sorria. Já tinha um impacto positivo. Falou, nossa, mas você sabe o meu nome, que a senhora está agendada. Não é isso? Ou seja, eu já criei para ele uma experiência muito melhor do que a que ele tinha antes. Que ele ficava numa fila no sol, esperando, entendeu? Aí os clientes começaram a se encantar. Falou, nossa, é isso, que maravilhoso. E aí, agora, para isso, o box tem que estar pronto. Tudo tem que funcionar redondinho, por isso que o agendamento tinha que funcionar. E aí a gente tinha todo um trabalho com esse porteiro também para mostrar para ele que ele era mega importante para esse processo, entendeu? Se ele estava disposto a nos ajudar. E não entregar uma prancheta na mão dele e falar assim, agora você vai receber os clientes e vai ticando aqui quem chegou. Não, esse cara, ele é tão importante ali naquele processo quanto o dono da concessionária. Entendeu? Tanto é que se ele faltar um dia, ele vai fazer mais falta do que o dono. Entendeu? O dono, às vezes, se faltar, a pessoa tem até paz, entendeu? No dia. Mas ele não. Então, a gente mostrava tudo isso pra ele, que ele era importante, entendeu? E tudo mais. E aí, o outro quer falar alguma coisa? É lindo isso, porque é a beleza do cuidado, é no detalhe. Então, quando o mundo, né, tá acelerado, tudo tecnológico, e a gente fala da qualidade das relações, né, que o ser humano é um ser humano. Ele gosta de se sentir cuidado, especial, valorizado. Então, quando você traz isso para a operação do negócio, né, e aqui nesse caso, no atendimento, e o próprio porteiro já ressignifica o papel dele, é muito gostoso, porque ele passa a ser uma parte envolvida e, como você falou várias vezes, ele é importante para o processo. E é de verdade, não é que... E todo ser humano gosta desse senso de contribuição para algo verdadeiro, que vale a pena, e não só o fazer por fazer. Tudo aquilo que a gente faz de forma mecânica, automática, nos desconecta da nossa humanidade, do nosso sentido de propósito. Então, você, nesse processo de incluir o porteiro, e ressignificar o papel dele é uma beleza. Assim, tem uma beleza, uma sutileza nesse cuidado com o cliente,
com o porteiro. Então, ele enriquece o processo. Não tem como não ser funcional, como não trazer resultados extraordinários. Aí veio o ator principal, que era o mecânico. Aí, na hora que a gente limpou tudo aquilo, o que a gente achava que era o problema, que não era o problema, era a solução, falou, amigo, agora é você. Aí, o que a gente fez? Tira o consultor. Aí apareceu o seguinte, a resistência do mecânico. Na hora que o mecânico viu, né, que não ia ter o consultor, ele falou, tá, mas peraí, mas eu não vou ter o consultor, ou seja, não tem minha muleta ali, eu vou fazer sozinho? Aí vieram duas coisas. Primeiro, o sentimento de achar que eu não era capaz, talvez, né? Então, eu vou ter que mexer no computador? Vai, mas você é capaz. Aí a gente fez todo um processo de preparar para facilitar a vida dele. E era muito lindo, porque teve um mecânico que ele nunca tinha mexido em computador na vida. E aí foi lindo, nossa, até me emociono lembrar dessa história, que ele junto com a esposa dele montou uma teclado de computador com as tampinhas de refrigerante para ele treinar. Nossa. Não, se imagina a beleza disso. E ali ele não precisava digitar muita coisa, porque era tudo programado para ganhar tempo, né? Tinha uns pacotes já de serviço, para ele não precisar selecionar cada peça. E aí a gente começou a olhar para esse mecânico diferente, mas mais do que olhar, fazer com que ele olhasse para ele diferente. Aí quando a gente empoderou eles, né, e vários deles já tinham confiança, aí veio outra resistência. Falou, não, mas peraí, mas não vai ter o consultor e sou eu que vou fazer tudo? Então eu vou trabalhar muito mais do que eu já trabalhava antes. Então, tipo, eu tenho que ganhar mais, né? Beleza. Então alguns achavam que ia trabalhar mais, que ia ficar pesado. Aí o que a gente fez? A gente fez duas coisas. Primeiro, realmente mexer no modelo de remuneração, né, para que ele pudesse não só ganhar um salário fixo ou ganhar só pela mão de obra, mas também ser remunerado pelas peças. Ou seja, um pedaço da remuneração que tinha do consultor realmente vinha para ele como produção. Então isso foi importante e alguns donos de concessionária tiveram resistência a isso também, por achar, até a crença de que mecânico não pode ganhar muito. Entende? Mas como que não pode ganhar muito? Ele é o cara que faz a cirurgia, por que ele não vai ganhar? Entendeu? Então a gente mudou, mexeu nesse modelinho. E aí ele tinha a crença de que ele ia trabalhar mais. Como é que eu quebrei essa crença com eles? Por isso que foi tão importante todo o processo lá de visitar. Aí, não sei como, eu canalizei isso num dia, né? Eu criei um exercício no workshop de que eu mapeei com eles todos os passos que eles davam no processo antigo que eles já faziam. Então eu falei, olha, o que vocês fazem hoje? Quando o carro entra aqui, o cliente pega, ele é atendido. Aí eu fui mapeando cada passo. Aí depois o carro entra, estaciona, não é isso? Aí depois você tem que pegar o carro, manobrar. Aí você leva o carro pro box. Aí depois você volta. Aí o carro tá lá, você já viu, né? Aí você tem que fazer o orçamento no papel. Aí eu mapeei com ele cada etapa. Depois tem que fazer o quê? Explicar o orçamento pro consultor. Pro consultor ligar pro cliente. Aí nem sempre o cliente atende na hora. Aí você tem que esperar e seu carro tá parado no box. Você tá perdendo tempo, entendeu? Aí eu fui mostrando para eles como se fosse um filme, o storytelling de como que era a realidade dele atual e ele não se dava conta, ele não tinha consciência disso. Então eu não cheguei para ele e falei, mas agora vai ser assim, amigo, se você não quiser, você vai embora. Não ia funcionar. Exato. Ia perder mecânicos de anos de experiência, muito bons. Aí eles viram e aí depois eu mostrava os 9 passos do sistema novo. Falava, então, amigo, olha só, nós vamos substituir esses 50 passos por esses 9 passos aqui. Então não é que você vai trabalhar mais, você vai trabalhar menos e você vai ser mais produtivo. Ao invés de você atender 2 carros e meio por dia, você vai atender 4, 5 ou mais. Por quê? Porque ao invés de você estar esperando o consultor ligar para o cliente, você já vai falar com o cliente na hora. Ao invés do cliente explicar o barulho para o consultor, para explicar para o chefe da oficina, para te explicar, você já vai andar com o cliente na hora. Então não é que nós estamos te colocando para trabalhar mais, nós estamos te colocando para trabalhar menos, só que de forma mais inteligente. E aí eles falavam assim, não, agora eu entendi e tudo mais, né? E alguns falavam assim, vamos ver na prática como é que vai funcionar, entendeu? E aí quando eles viam na prática, a coisa acontecia. E aí para fechar, Heloísa, agradecendo a sua paciência de quem está nos ouvindo aí também, foi muito lindo, porque aí quando todas essas partes estavam ajustadas, só faltava o gerente e o dono. E o gerente e o dono, o que a gente tinha que fazer? Normalmente são os primeiros, né? Eles foram os últimos. Por quê? Porque quando tudo isso fez sentido, não tinha como, porque tinha muito sentido. Ele falou, beleza, agora vai funcionar. Vamos experimentar. Aí a gente foi experimentar. E foi muito lindo porque... E eu me lembro bem, né, de um caso emblemático que uma das concessionárias, até do próprio Matheus lá, que era o diretor na época, começou o processo e na hora que abriu era um balé, entendeu? Abria de manhã e era um balé, os carros entrando sem fila, entendeu? Já no primeiro dia, entende? Aí a gente viu o sonho
funcionar, o sonho virar realmente realidade ali. E aí não tinha como, tinha gente que olhava e não acreditava, falava, eu não acredito que isso aqui é o primeiro dia. Mas aí que tá, é o primeiro dia de um trabalho que foi feito nos bastidores, de uma maneira apreciativa, de uma maneira diferente, com paciência, porque para trabalhar com investigação apreciativa tem que ter paciência. Se eu quisesse ter resultado já no primeiro dia, não ia funcionar. Aí o balé funcionou. Aí aconteceu, o Matheus, que era o resistente, passou a ser o garoto propaganda do negócio. Né? E falou assim, tanto é que ele brinca comigo. Ele falou, olha, e esse programa foi implementado em 600 concessionárias e funcionou no Brasil. Já no primeiro mês, várias concessionárias aumentavam o faturamento, ao invés de cair, como era antes. Perfeito. E o que aconteceu com esse modelo? Ele foi exportado para outros lugares. Então, eu tive a oportunidade de ir para a Colômbia, para o Chile e tudo mais. E quando eu cheguei na Colômbia, o que aconteceu? A mesma história. Ah, muito boa ideia, mas não vai funcionar, porque aqui todo mundo trabalha. O cliente não pode trazer o carro de manhã. Eu falei, bem engraçado, no Brasil a gente vive na praia, ninguém trabalha. Por isso que funciona. Aí eles, como assim? Eu falei, não, amigo, brincadeira. Olha só, deixa eu te mostrar aqui. Aí começou a história toda de novo. Aí o programa aí começou a dar muito resultado. E até hoje, né, a GM continua atendendo esses fundos legados lá, né, que eu tenho muito orgulho ali de ter feito parte dessa história. E isso acabou impactando tanto que aí virou um outro programa, que aí a área de vendas viu, né, isso acontecer. E falou, não, mas nós temos que fazer alguma coisa agora para vendas, né? E aí virou Excelência em Vendas, que é outro case diferente. Aí depois viraram 14 programas no total dentro da GM, e inclusive um deles foi a Universidade Chevrolet, né, que eu ajudei a estruturar ali a Universidade Chevrolet, o modelo, e também desenhar o primeiro programa, né, um dos mais importantes da Universidade Chevrolet, que foi o Programa de Desenvolvimento da Liderança Chevrolet. Também que foi construído de um jeito apreciativo, entendeu? De um jeito que não era só mecânico, né? Mas isso aí é uma longa história e fico feliz também que esse programa também foi exportado, né? E continua reverberando aí esse modelo. Então, eu digo, sem medo de errar, que o modelo apreciativo funciona, traz resultado e traz alegria para todo mundo que está envolvido nele. Nossa, Tuxo, ó, uma salva de palmas, gratidão, assim, né, pela tua paciência em viver a tua jornada. Então, assim, a tua jornada é riquíssima, né? Eu fiquei super curiosa em ouvir os outros cases, eu tenho certeza que são muito, muito ricos e especiais, tanto quanto esse. De fato, eu não conhecia a profundidade ainda do teu case, acabei de conhecer agora, estou aqui encantada e com muita vontade de ouvir sobre os outros. Mas eu queria dar mais um passo, né? Para a gente não ficar tão longo e extenso este momento. Mas te perguntar assim, em que momento que você foi buscar a mentoria apreciativa e que você me encontrou dentro da tua experiência, da tua jornada, né? Que você seguiu trabalhando então com a GM, depois passou pelo quê? E aí onde você chegou e me encontrou? Maravilhoso, maravilhoso, querida. Agradeço também a sua paciência aí, né? Não vai ter como eu não falar um pouquinho, eu prometo que eu vou ser rápido agora, né? Do outro case que eu tive, que foi onde eu te encontrei, nesse momento que eu te encontrei. Porque aí quando fechou esse ciclo com a GM, né? Que a gente decidiu, falou, realmente agora fechou o ciclo, já foram 15 anos ali, né? De programas. E aí, paralelo a isso, eu sempre gostei de me desenvolver. Então, estou sempre fazendo uma formação, um congresso, um evento, um livro, né? Estou sempre buscando, né? E aí, um amigo meu tinha me falado já, né? Da investigação apreciativa. Eu tinha comprado o livro. E eu já tinha esse livro já há alguns anos. Né? Já tinha usado uma parte do livro, já tinha lido um pedaço dele, porque você sabe que eu leio partes dos livros, né? Não necessariamente eu leio inteiro. E aí, quando eu olhei, eu comecei a me desenvolver, né? E aí, depois disso, né, depois de uma longa trajetória ali, depois que fechamos a GM, eu abri uma outra empresa que chamava Nzen, que eu tinha sócios, e depois eu decidi encerrar esse ciclo e abrir o CNPJ que eu tenho atualmente, que é a Tzen, que é Transformação Zen. E na Tzen, eu decidi, né? Falei, o que eu sei fazer na minha vida? Transformação. Aí eu cheguei nessa palavra, transformação. Falei, assim, é uma transformação, é isso que eu sei. Eu bagunço para poder arrumar depois. Eu ajudo as pessoas a fazerem isso. E aí, e as empresas? Aí eu comecei um projeto dentro da Nissan, né? E aí a história se repetiu mais uma vez. Fui chamado pela diretoria da Nissan para poder fazer um diagnóstico do programa de excelência deles.
E eu acho que vale a pena contar bem rapidinho esse exemplo, porque foi bem no momento que eu te conheci, né? No meio desse programa. Então, a diretora da Nissan me chamou, né? Um dos diretores falou, olha, eu tô com um desafio aqui, e a gente viu juntos no programa de excelência que eles tinham, que era um programa tradicional, né? Baseado na auditoria, ou seja, padrões de atendimento que supostamente a concessionária é obrigada a seguir, né? Aqueles padrões ali. E aí, tinha uma auditoria para supostamente olhar se eles estão seguindo. Aí, mais uma vez, eu fiz toda essa metodologia, igual que eu não vou contar de novo. Fui conversar do presidente da Nissan até o porteiro da concessionária para entender o que estava acontecendo. E voltei para eles e falei, olha, a solução é tirar a auditoria. Assim como era o consultor técnico. Você imagina numa empresa japonesa eu falar isso numa reunião, aí virou uma pessoa lá e falou assim, mas você me garante que vai funcionar sem auditoria? Eu falei, não, mas eu te garanto que com auditoria não está funcionando como vocês gostariam. Muito bom. Então, vamos experimentar um modelo diferente? Aí a gente veio com um modelo todo apreciativo e aí já foi um passo além. Por quê? Ao invés de eu fazer programas separados, eu juntei tudo e fiz num programa só. Então, e como eu já tinha várias formações na área de terapias, tudo, eu coloquei tudo isso dentro desse programa também. Meditação, constelação, apreciação, tudo. E aí, no meio desse processo, né, eu assisti uma palestra sua, acho que no Capitalismo Consciente, né? E eu estava nesse momento, eu usei tudo que eu sabia na minha vida para fazer esse programa. Uhum. Tudo, eu juntei tudo num lugar só. Então eu estava num momento que eu esvaziei ali, eu juntei tudo, né? E eu estava precisando de forças, né? Para dar mais um passo. Porque o programa era feito por ciclos. Então eu estava ali precisando ser forte, porque, nossa, você imagina, né? Uma empresa japonesa quebrar todo esse paradigma. E aí, na hora que eu te conheci, vi você ali falando em português, eu falei, é isso. Aí eu mandei um direct para você, não sei nem se você divulgava a sua mentoria na época. Aí eu falei, vem aqui, você atende individual, você faz tipo uma mentoria, alguma coisa assim? Aí você me respondeu, faço sim. E aí a gente marcou uma conversa e aí eu fiquei super feliz, né? Que eu não sabia ali naquela hora nem quanto que ia custar e nem como é que seria, mas eu já estava decidido que eu ia fazer alguma coisa com você, né? E aí eu falei, nossa, vai ser muito importante isso. E aí a gente marcou e começamos nossos encontros, né? Eu não me lembro se era semanal, como era exatamente, mas acho que foram encontros muito importantes para mim, porque aí eu comecei a juntar aquilo que eu já fazia inconscientemente, empiricamente, com aquilo que você já tinha experimentado e tinha estudado, e toda aquela experiência. E aí eram muito ricos esses encontros, que é outra coisa que eu achei muito legal isso. Como que você ia adaptando a sua metodologia à minha realidade também, né? E aí foi muito legal, porque eu tive mais forças e mais ferramentas para dar mais um passo, né? Aí eu voltei, Perfeito. falei, opa, agora eu estou fazendo conscientemente. Agora eu já sei que isso aqui é essa parte aqui é do sonho, né? Essa parte aqui é essa parte aqui que é fundamental. E aí eu comecei a aplicar isso também, né, dentro dos ciclos que eu vim fazendo junto com a Nissan. E foi muito legal porque me apoiou a quê? A transformar também o Ser Nissan num case. Porque o Ser Nissan teve muita resistência no começo, mas depois que os resultados começaram a aparecer na satisfação do cliente, principalmente, porque a conta é muito simples, Heloísa. Eu preciso deixar o cliente feliz, para o cliente me indicar pessoas para eu poder vender mais. Mas para eu deixar o cliente feliz, eu preciso ter um colaborador feliz. Porque se o colaborador está trabalhando infeliz, como que ele vai deixar o cliente feliz? Então, e para o colaborador ser feliz, eu preciso ter um líder que esteja feliz e que saiba como deixar as outras pessoas felizes, principalmente os colaboradores, entendeu? Então, eu desenhei esse programa com esse conceito também apreciativo de como que eu consigo para deixar todo mundo feliz e expandir a consciência também do cliente, para que o cliente possa estar feliz fazendo aquilo. Então, eu vou dar um exemplo só. Para deixar um carro na Nissan, para fazer uma revisão, o cliente assinava 14 vezes. Eram 14 papéis. Aí, como que a gente transformou isso? Indo conversar com as pessoas também. Aí eu fui conversar com cada pessoa responsável por cada um daqueles papéis. E essas pessoas muitas vezes não se conversavam. Aí aconteceu, e se a gente juntasse tudo isso num lugar só? Aí a gente transformou 14 assinaturas em 2. Né? 2 a 4, porque tem a ordem de serviço também. Uhum. Né? Aí eles tinham a ideia, por exemplo, que tinha que ter um tablet. Beleza, hoje esse processo já está num tablet. Mas não precisa ter um tablet. Quantas vezes você está querendo investir milhões para poder ter um resultado? Falei, gente, tá bom. Aí eu conversei com um, com o outro, foi desenhando, até que a gente chegou juntos num Paplet,
que era tipo um tablet, só que era um papel. Então dobrava ele no meio e falava, nós vamos colocar tudo aquilo que seria como se fosse um tablet aqui. E aí marcava os pontos, né? Cada um ia marcando o que foi feito e o cliente assinava só uma vez, não precisava assinar 14 papéis. Nem sustentável era isso. Então essa foi uma das transformações que foram feitas. Entendeu? Hoje o processo já é com tablet, mas quem fez isso não fui eu. Eu não ia conseguir chegar nessa solução sozinho. Eu fui conversar com cada stakeholders aí, cada pessoa também, para poder chegar nessa solução. Aí depois disso, com o seu apoio ali também, eu consegui, né, trabalhar e aplicar a metodologia agora no jeito mais consciente. Esse programa, que teve muita resistência, virou benchmarking global para a Nissan, porque teve impacto na satisfação do cliente. Né? A Nissan chegou a ser primeiro lugar na satisfação de vendas e pós-vendas de todas as montadoras, né? Com esse programa também sendo implementado na prática, né? E principalmente ter colaboradores mais engajados. Então antes, foi até engraçado porque eles nem acreditavam. Porque antes, quando tinha uma auditoria e cancelava, né? Você já foi auditora, você sabe disso. O que a pessoa faz? Fica aliviada, né? Claro. Então, nossa, graças a Deus que adiaram. Paraíso. Entendeu? Aí, a primeira vez que não preciso fingir mais nada, né? Porque o pessoal, às vezes, finge muita coisa. Exatamente. E esse era o jogo, né? Muitas vezes de mascarar aquele processo, né? Isso. Ou de, eu vou agradar, eu vou fazer essa semana. E quando eu ia visitar as concessionárias, eu falei, me mostra a verdade, amigo. Eu não estou te auditando, só me mostra a verdade. E um outro exemplo que esse aí eu preciso dar, que é muito legal. Teve uma concessionária em Recife que ela fazia o processo errado, entre aspas, né? Ela atendia o cliente dentro do carro. E o padrão era atender o cliente no balcão. Só que ela não mostrava isso, né? Quando tinha auditoria. Né? E não é que ela enganava. Durante o mês da auditoria, ela fazia o processo que a montadora mandava. Só que o outro processo era muito mais próximo do cliente, era muito melhor. O que aconteceu? Investigando o sucesso, mais uma vez, por que aquela concessionária vende muito e atende o cliente e tem a satisfação alta e no processo dela não é exatamente o que a Nissan quer. Sim. Aí a gente olhou e esse processo virou o processo de todas depois. Atender o cliente dentro do carro com o Paplet, entendeu? Com esse Paplet que a gente chama de check-in, check-up, check-out, né? Uhum. Então, muitas vezes, uma coisa que a gente acha que é errado, ou que é fora do padrão, dentro de uma empresa, pode ser o start de uma disrupção ali que vai ajudar aquilo ser muito melhor e maior, né? E aí esse programa, só para fechar, ele acabou virando benchmarking e foi exportado para 38 países. Uau. Né? E aí os outros países ali têm estruturas, modelos, empresas, né, que atuam, né, muito forte aqui, principalmente nos países maiores, né, no Chile, na Argentina, né, principalmente também. E aí eu tive a oportunidade de ir também para esses países lançar, né, ir para o México também fazer esse lançamento, mas com empresas locais ali apoiando, né, estruturando isso. E aí eu fico muito feliz também que todo esse processo, e agradeço muito a sua ajuda, né, que foi fundamental para me dar forças, né, nesse momento. Perfeito. Por quê? Porque eu precisava dar um passo além. Né? Então, quando eu já falava, olha, isso aqui é uma metodologia, que é a investigação apreciativa, tudo, né? E as pessoas acreditavam mais. Né? E eu consegui ter mais resultado num tempo menor. E aí facilitou muito as minhas intervenções. Porque, por exemplo, eu já fazia o Word Café também, mas você também já me ajudou a entender ainda melhor a estrutura. Né? E aí a gente falou também sobre o Art of Hosting, tudo isso que você integra também na sua metodologia. Então, eu acho que uma das riquezas que tem na sua mentoria, na sua metodologia, é que você não simplesmente pegou e pegou a investigação apreciativa e criou um curso de investigação apreciativa. Não. Você integrou tudo aquilo que você viveu na sua vida num método, né, disso, que ajuda no florescimento humano e organizacional, que eu adoro isso, que ajuda a desenvolver a inteligência apreciativa. Perfeito. E isso tem um valor muito grande. Não é simplesmente ler um livro e gravar um curso. Né? Então, o que eu acho máximo é isso, que você realmente viveu isso, e é por isso que eu te admiro e te agradeço muito aí sua parceria, querida. Gratidão, Tocho. Nossa, que lindo, assim, né? Essa parceria, esse aprendizado, né? Dos dois lados, quanto que eu aprendo com você, e hoje aprendi mais um monte com você, e o quanto que a gente vai somando, né? Então, para mim, acima de tudo, como você falou, né? Eu venho integrando, e essa é a palavra-chave, assim, integração, cada vez mais. Conhecimentos de ciências diferentes, de áreas de estudo diferente, e como que a gente põe tudo isso dentro da gente, mistura e entrega para o mundo da nossa melhor forma, né?
Então, o processo da mentoria com você foi uma oportunidade disso, né? De integrar tudo que eu tinha de melhor e te oferecer para ver você florescer e fazer as organizações que você atende florescerem. Então, é muito especial. É realmente um jogo assim de ganha-ganha, de soma, de multiplicação, de exponencial. E é por isso que a gente costuma dizer que os resultados são extraordinários. Eles são surpreendentes, eles não são ordinários, não são comuns. A gente se surpreende tanto ao longo do processo quando a gente tem essas posturas, né? Então, a postura aberta, postura de investigação, a postura apreciativa. Então, embora seja um método a investigação apreciativa, existem várias etapas, né? E muito do jeito de ser. Então, isso é o que eu sinto assim que ganhou potência com você, né, na mentoria que a gente fez, porque você já tinha potências, você já tinha um monte de conhecimentos. Então, quando eu cheguei, foi só uma soma, assim, né? Aquela imagem de alguém que assopra e faz a fogueira pegar mais fogo, assim, né? Ganha Eu te potência. diria que foi mais com a soma, foi um efeito multiplicador mesmo, entendeu? Por quê? Porque mais do que somar, eu acho que a gente tem uma sinergia, né? Que a sinergia, o que que é? 1 mais 1 não são 2, são no mínimo 11, né? Então, ou seja, isso é a sinergia, ou seja, eu vou ser muito melhor do que aquilo que eu já era. Né? E eu acredito que uma outra coisa é isso. Às vezes as pessoas querem concordar com tudo. O método, isso serve ou isso não serve? Não. Eu gosto muito do conceito do Access Consciousness também, de receber tudo de todos. O que daqui funciona? Né? E aí é por isso, Heloísa, que eu gostaria de fechar aqui, respondendo a sua primeira pergunta. E o Clube da Transformação, como que nasceu? Chegamos Quando eu lá. vi tudo isso, só nós mesmo, que do podcast gasta 1 hora e tanto para responder uma pergunta. Mas foi maravilhoso, hein? Incrível. Agradeço muito. Aliás, foi incrível. Fantástico, extraordinário. Então, como que surgiu o Clube da Transformação? Eu tinha um desejo, nasceu uma vontade no meu coração. Quando eu comecei a juntar todas essas metodologias e ver que funcionava, eu resolvi montar um projeto de transformação para mim. Então, eu percebi que eu não estava usando aquilo que eu descobri nas empresas, o meu método, para mim, para o meu corpo, para minha saúde. Até que um dia um argentino que eu conheci no workshop olhou pra mim e falou assim, tem coisa errada com você. Eu falei, o que foi? Não era pra você ser gordo. Eu falei, por que você tá dizendo isso? Não, porque tu é muito inteligente pra ser gordo. Aí eu falei, nossa, caramba, ele não foi tão apreciativo, mas ele foi cirúrgico, sabe? Aí eu falei, é verdade, eu não tô usando a minha inteligência. Mas ele foi apreciativo porque ele falou que eu sou inteligente, né? Aí eu falei, é verdade, eu não tô usando a minha inteligência a meu favor. Aí eu decidi montar um projeto de transformação pra mim, investir em profissionais que me ajudaram, mais uma vez a importância de ter bons mentores, né? Então eu conectei com o Nuno Cobra, que era o treinador do Seno, filho dele, com o Nuno Cobra Júnior, que eu agradeço muito, né? Tinha uma terapeuta sistêmica, que era a Andréa Peruso, uma médica integrativa, que era a Sabrina Eu montei um time, igual eu faço nas concessionárias. Sim. Aí funcionou esse processo para mim, que eu tinha 130 quilos, eu era workaholic, né? Estressado ali, fazendo toda essa beleza para as pessoas e comigo eu ficando desse jeito. Eu falei, como assim? Aí eu decidi isso e consegui fazer essa transformação sem cirurgia, sem dieta milagrosa, entendeu? E aí quando eu descobri tudo isso, eu falei, gente, olha só, tá tudo integrado. É tudo a mesma coisa, não tem o pessoal e organizacional, o material e o espiritual. Quanto mais eu meditava, mais eu constelava, mais minha vida melhorava. Ou seja, tá tudo ligado à prosperidade com isso. Eu falei, gente, então eu vou criar um clube, que vai ser o Clube da Transformação. Eu quero que o mundo conheça essas pessoas, eu quero que as pessoas tenham acesso a isso, democratizar isso. Né? Só que com toda essa energia dos projetos, eu não conseguia fazer o clube. E foi por isso que, cerca de 2 anos atrás, eu tomei a decisão de não continuar com esse contrato com a Nissan, e poder me dedicar ao clube. Aí, para isso, eu montei os apartamentos Zen, né? Que a gente aluga no Airbnb aqui, que tem mandala pintada na parede, cristais, é tipo esse estúdio aqui que é Zen. É lindo, gente. Né? Eu fiquei 2 vezes em apartamento Zen. Se alguém vier a Florianópolis, eu super indico. E pode procurar lá, PTO Zen, no Instagram, que você vai ter acesso lá aos apartamentos. E aí, depois a gente acabou montando essa sede aqui, trazendo os livros para cá. Tem uma pirâmide aqui para meditar, tem um espaço ali de inspiração. E agora a gente está terminando de se preparar para estruturar esse ecossistema e lançar o clube como um ecossistema mesmo, como uma comunidade que vai integrar todas as pessoas, produtos, serviços, metodologias que geram transformação.
E a investigação apreciativa, você não podia ficar de fora disso, Heloísa, porque você faz parte, né? Acho que você foi uma das pessoas aí importantes na minha vida, né? Uma figura de transição aí, que me ajudaram a apoiar, né? E validar as loucuras que eu já fazia também, né? Então eu te agradeço muito, minha amiga, muito mesmo. Que essas loucuras que são boas e para o bem frutifiquem, sabe? Floresçam, se espalhem, porque a vida é abundante. E quando você soma, né? Você multiplica. Então você vai integrando e multiplicando. Então o Clube da Transformação já é, né? E vem a ser ainda algo mais potente para todos. Então eu te agradeço aí o teu servir, o teu propósito, né? A tua coragem de seguir o teu coração, integrando todos os teus conhecimentos, experiências que são, cara, maravilhosas, né? Vamos e convenhamos. Você é um exemplo, assim, inspirador. E é muito bom ter pessoas assim como você para a gente poder aprender juntos, né? E eu sempre digo, o meu propósito de vida é co-inspirar a cultura apreciativa. Então, quando eu quero inspirar e me permito ser inspirada, né? O quanto que isso gera vida, gera possibilidades, ideias, projetos, gera vida. É vida e o mundo precisa disso. Né? De maneira geral, a nossa cultura é depreciativa, é muito negativa, pessimista, muito crítica, cheia de reclamação, né? É muito um viés da falta. Então, quando a gente vai realmente buscando se energizar, porque é uma questão de energia, a gente precisa ter energia vital para acordar todo dia, fazer acontecer, conectar com qual é o nosso sonho. O que eu quero fazer hoje? Trazer a presença para o dia de hoje, aqui e agora. Né? Então, hoje esse espaço existe porque é um sonho teu. Então, assim, gratidão por seguir teu sonho. Eu hoje estou aqui gravando esse episódio de podcast, né? O primeiro com convidado, assim, que lindo. Então, não podia ser outra pessoa para abrir esse processo todo, né? Que tem um propósito de estar a serviço do mundo, da humanidade, de que a vida aconteça e floresça cada vez mais. Então, você é um exemplo, né? Acabou de nos trazer. Eu também fui primeiro para uma busca, acho que mais no corporativo, e depois a gente vai entendendo que, opa, é para mim também. E isso vai ficar para um próximo episódio aí, a gente falar mais do meu processo com a investigação apreciativa também. Mas é lindo. Então, Tocho, honro você, sua jornada, te respeito, te admiro, valorizo muito, amo você e desejo que esse amor, né, siga expandindo para o mundo, para todas as pessoas, no sentido mais puro e genuíno, assim, desse sentimento, dessa energia verdadeira. Gratidão, querida. Também te amo, te honro também, toda a sua história, toda a sua trajetória, e fiquei muito feliz, né, que tive a oportunidade também da gente servir juntos, né, na FenaBrave também. A gente acabou, né, fazendo os encontros regionais, a gente acabou criando esse conceito aí de gestão apreciativa para alta performance. Fico feliz que você está aqui em Florianópolis, que vai ser uma das palestrantes do Congresso Estadual da FenaBrave Santa Catarina, né, e fico muito feliz da gente estar expandindo, né, tudo isso, e recomendo para você aí, né, que está nos ouvindo agora, né, do fundo do meu coração, que possa saber mais sobre esse processo, né, se você se interessou de algum jeito. Então, procure a Heloísa, né, o que ela oferecer para você ali, no mínimo investigue, de uma maneira apreciativa, né? Então, se você está buscando ali mudar a cultura da sua empresa, seja fazer uma palestra, um workshop, uma intervenção mais profunda, ou treinar as pessoas para fazer essas intervenções também de uma maneira apreciativa, busque a mentoria dela, seja em grupo, seja online, seja um curso, seja individual. O que ela fizer aqui, pode confiar aí, porque vai ser muito bem feito, porque ela, assim como eu, é altamente detalhista, é altamente exigente, e é por isso que a gente trabalha e gosta da apreciação, porque nós somos chatos, viu, gente? Nós gostamos assim, então a gente teve que ser treinado para a gente não ser tão crítico, né? Porque a gente é detalhista, a gente é da excelência. É da excelência. Então, sem investigação apreciativa, a gente seria muito chato, entendeu? Não ainda certeza. bem que nós somos apreciativos. Perfeito, lindo. Gratidão, Tocho. Muito obrigada. Vamos em frente. Vamos junto, querida. Muito bom.